Eu sou a Roberta, da Finforti. Bom dia, obrigada pela presença. Hoje a gente vai começar aqui um papo bem bacana. Ontem a gente teve conteúdos incríveis e vários deles passaram pelo conceito de transformação e evolução. E eu acho que esse é um tema que a gente vai abordar com certeza na nossa conversa, porque o luxo tem passado por muita mudança e o conceito do luxo e a forma como os consumidores também têm se conectado com esse conceito. Acho que antigamente o luxo estava muito associado ao ter algo material, né? Ter o carro, a joia, a bolsa, e a gente tem visto uma mudança no consumo. Cada vez mais, né, principalmente quando a gente fala de um consumidor de alta renda ou das novas gerações, a gente tem visto que o luxo está conectado ao sentir. Luxo é tempo, é presença, é conexão verdadeira, é autenticidade, é cultura e conhecimento. E aí, para falar, né, disso, eu estou aqui com 3 grandes marcas e 3 mulheres representando essas marcas, 2 do segmento financeiro, uma vinícola, que tem vivenciado isso na prática, né? Assim, às vezes de maneiras diferentes, mas acho que também muito complementares, e acompanhado essa evolução, porque essa evolução também tem feito com que as marcas revejam seu posicionamento e a forma como elas estão criando valor e gerando valor para esse consumidor. Um prazer ter vocês aqui, deixa eu apresentá-las novamente, né? Mas a Patrícia é diretora de marketing da Visa do Brasil, lidera estratégia de marketing, proposta de valor para esse segmento de alta renda. A Paty está aqui no meio do nosso time. Bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui com várias mulheres talentosas e incríveis. Vai ser uma delícia o nosso papo. A Rê, aqui do meu lado, do C6 Bank, que tem conectado cada vez mais, né, pessoas, oportunidades, soluções financeiras, com esse olhar para a excelência do atendimento e para esse relacionamento de longo prazo. Bom dia, é um prazer estar aqui, dividindo esse palco aqui com essas mulheres tão inspiradoras. E a Luísa, que é a diretora de marketing da Vinícola Guaspari, ela é responsável por toda a consolidação da marca, o posicionamento estratégico, fortalecendo a presença da vinícola no Brasil. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia o papo hoje. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, eu queria que cada uma de vocês, e aí eu vou fazer a mesma pergunta para as 3, porque eu acho que é importante entender, dentro da realidade de vocês e do segmento de atuação, o que é esse novo luxo. Eu gosto de usar um termo, ele pode parecer já mais comum, mas é um termo que a gente usa muito nessas discussões, que é o quiet luxury. Né? Então, eu acho que é um termo que ele transmite muito bem essa transformação que a gente vê nesse consumidor. Eu trabalho com alta renda já há 20 anos e o que a gente vê de uns 2, 3 anos para cá é baseado nesse conceito de quiet luxury, transforma bastante. O que é isso? Né? É um consumidor que ele busca por mais conexão, por mais experiência, por mais sentir. É um luxo menos ostensivo, até porque esse luxo ostensivo ele pode cair num lugar perigoso, de um consumismo e de um lugar que não cabe mais nos dias de hoje. Né? Então, o que ele busca hoje é experiências, ele busca curadoria e ele busca facilidade. Está todo mundo com o tempo comprometido, está todo mundo overwhelmed. Né? Então, como que a gente consegue trazer facilidade para esse consumidor? Esse consumidor busca facilidade, ele busca alguém que vai fazer as coisas por ele, que vai ajudar ele nos momentos de fricção. Então, acho que uma pincelada rápida, acho que a gente aprofunda isso ao longo da conversa hoje, mas eu vejo um pouco dessa transformação e eu acho que o conceito de quiet luxury traduz muito bem esse momento do consumidor de alta renda hoje. Eu concordo. Eu acho que hoje também o luxo se tornou o que é um pouco escasso, que eu acho que é o tempo, é a liberdade, é a personalização das coisas. Aqui no meu meio eu vejo muito que o meu cliente ele continua buscando a excelência, mas ele leva muito em conta o que a gente vai oferecer para ele, como que a gente vai observar, vai ajudar ele a resolver os problemas dele. Então, acho que é muito essa questão da aproximação, da gente entender o que realmente tem valor na vida dele, né? Mais essa questão, acho que do sentir hoje do que do possuir,
né, da gente poder entender o cliente a fundo mesmo. Lá na Guaspar, a gente fala que a definição de luxo é o tempo para a gente. Porque desde a da plantação do vinhedo, né, agora aplicando muito mais para uma vinícola, mas desde a plantação do vinhedo até a gente esperar esse vinhedo ter produtividade, você demora 3 a 5 anos. Depois, para colher o fruto na maturação ideal, a gente também não pode apressar o tempo, a gente espera até chegar na perfeita, né, no perfeito amadurecimento da uva. E aí depois tem todo o processo. Então, se vai para a barrica, a gente espera a evolução do vinho em barrica, depois em garrafa. Então, o tempo para a gente, né, quando a gente usa esse termo luxo, a gente fala que a definição perfeita para a nossa vinícola é essa espera, esse tempo. Então, para a gente, a definição seria esse tempo mesmo, essa espera. Bacana. E eu acho que também, né, um tema que a gente tem visto muito relacionado a esse novo conceito do luxo, novo momento e comportamento do consumidor, é a experiência, né, que eu acho que envolve muito do que vocês falaram. Tempo, presença, desacelerar, né? A gente tem visto movimentos aí das marcas nesse sentido. E aí, a gente tem visto também essa mudança, né, do comportamento da experiência. Acho que ela vira um pouco o novo símbolo de status, né? E aí a gente tem visto as pessoas postarem menos o que elas têm e mais como elas vivem quando postam, na verdade, mas indo mais para esse lugar do como se vive, do autocuidado. E aí eu acho que as marcas têm também buscado e feito, né, muita inovação nesse sentido. Estão revendo, né, os seus portfólios, os seus produtos, os seus serviços, o que é muito interessante. Eu até estava vendo outro dia uma matéria sobre o Rosenwood, um hotel de luxo em São Paulo, que ele passa a vender produtos. Então, ele está vendendo, né, as roupas de cama, as obras de arte. Então, a gente está falando, assim, teoricamente, de uma hotelaria que passa a revisitar ali o seu portfólio de produtos e tentar levar para aquele cliente a experiência que ele tem no hotel, porque ele quer aquela experiência também na casa dele. E aí, Patrícia, eu queria começar te perguntando, na Visa, como que vocês têm olhado para esse conceito de também acompanhar, né, o luxo e esse novo momento do luxo, revisando o portfólio de produtos e de serviços, como tem sido a revisão dessa oferta mesmo e dessa conexão através dos produtos e dos serviços da marca? Roberta, primeiro, eu acho que é importante a gente frisar, a Visa ela processa mais de 900 milhões de transações por dia. Então, imagina a quantidade de dados que a gente tem acesso a isso. E a gente tem um time de consulting e analytics na Visa que pega todos esses dados e transforma isso em informação e insight. Então, a partir daí, a gente já tem um primeiro guia para entender esse consumidor e entender como é que eu gero valor para ele. Então, uma primeira coisa que a gente tem observado nos últimos anos é o aumento da busca por viagens e experiências. Quanto mais topo da pirâmide você vai indo, quanto mais alta renda, maior o percentual de penetração do gasto de viagem dentro da cesta de consumo desse cliente. Então, primeiro, você já tem um grande indício de que isso é valor. E aí a gente complementa esses dados com diversas entrevistas em profundidade, tanto com os nossos clientes principais, que são os bancos emissores, quanto com o consumidor final, para aprofundar um pouco, de uma forma mais qualitativa, o que esse consumidor está buscando, né? E disso nascem as nossas estratégias para redesenho ou desenho de novos produtos e serviços. E aí vou trazer aqui como exemplo, a gente lançou em maio, junho de 2025, um produto novo na Visa, que chama Visa Infinite Privilege. É um produto de altíssima renda, ele é voltado para 0,1% da população brasileira, porque é um nicho, né, Renata sabe que também é um nicho de muito valor hoje. E a gente lança um produto de encontro ao que esse consumidor está buscando. Se a gente entende que ele gosta de viagem, o que eu posso oferecer para ele neste segmento, de forma a facilitar a vida dele, que é um pouco do que eu falei no começo. Ele quer alguém que faça para ele quer facilitar a vida. Então, a gente cria aí uma proposta de valor que eu passo por oferecer a ele uma coisa que chama Lifestyle Manager. É um assistente pessoal que ele vai fazer, ele vai orquestrar toda a oferta de produtos e serviços que a gente tem para isso chegar muito fácil na mão dele. Ele vai viajar, esse cara, ele vai emitir o seguro viagem da família inteira, ele vai agendar alguém para receber ele no aeroporto, cuidar das malas, facilitar o embarque dele via Fast Pass,
e já vai reservar uma sala VIP para ele ficar com a família dele, sabendo que o filhinho dele gosta de bife com batata frita. Então, a gente precisa ir num nível de oferta de valor que traga facilidade e que eu vá num nível de personalização, que a gente chama aqui de hiperpersonalização para chegar nesse consumidor. Então, acho que é um pouco da forma como a gente molda e constrói essa oferta de valor baseado nesses novos conceitos de luxo. Muito bom. E aí, Renata, aproveitando, né, que a gente está falando do segmento aí financeiro e desse olhar para o consumidor de alta renda, o C6, eu acho que é uma marca que conecta muito com experiência, né? A gente vê aí nos festivais. E aí eu queria te perguntar, como é que é olhar para essa estratégia, né, de uma marca financeira para uma marca que gera experiência? Eu acredito que é muito no momento que a gente para de olhar só o patrimônio do cliente, a gente começa a entender a vida dele. É muito engraçado porque o C6 Fest, os clientes, eles gostam de pertencer àquilo. Eu acho que os nossos clientes eles entendem que eles fazem parte de estar ali no festival, eles mandam mensagens, é o melhor banco do mundo. Então, assim, o que a gente cria são essas experiências que eu acho que fazem a diferença. Produto é importante? Mas produto é commodity. Então, assim, eu acho que hoje o centro sai um pouco do produto e passa a ser o cliente. Então, essas experiências que a gente traz, eu acho que a gente é super inovadoras nas nossas criações, vem muito desse olhar que eu acho que é desde que o banco começou, da gente olhar para o cliente, do que o cliente gostaria, qual experiência a gente poderia estar levando para ele. E eu acho que a gente faz isso com muita excelência. Eu queria só complementar, Renata, porque eu acho que experiência hoje ela também virou um símbolo de status, né? Não é porque tem o quiet luxury que não tem o querer mostrar. Você quer mostrar diferente, né? Então você não quer mais desfilar com a bolsa carérrima, mas deixa de ser vitrine, né? Foi muito o que a gente falou no nosso papo. Eu acho que passa a ser mais aonde ele pertence, o que ele vai fazer, não é mais uma vitrine, ter a bolsa. E a história que ele tem para contar. Exatamente. Então, eu uso um exemplo que eu gosto para ilustrar isso, que é, você não quer mais desfilar com a bolsa, mas talvez você queira desfilar com a sua jaquetinha que você correu a última maratona em Berlim, sabe? Porque isso tem história para contar, tem um quê de autenticidade nisso, que esses objetos e a coisa materialista não tem. Então, as experiências que ela está falando tem um valor, é uma moeda social hoje nesse mercado de luxo. Muito eu bacana. Vou fazer o gancho até, eu acho que olhando até o mercado de luxo, grandes marcas, elas extrapolam essa questão do produto, né? Você vê Louis Vuitton, Dior, Bulgari, hoje elas investem muito mais nas experiências, viver a marca. Então, investem em restaurantes, em cafés, em hotéis, porque elas querem que você viva a cultura da marca. Então, extrapolar só você ter aquele produto, a bolsa, o relógio. Então, eu acho que isso é muito importante. Eles estão cada vez mais focando e investindo nas experiências para o consumidor realmente viver a marca como um todo. E eu ia até te perguntar, Luísa, porque assim, acho que o vinho, né, está muito conectado com experiência. E aí, quando a gente fala tudo isso que envolve, né, o conhecimento, a cultura e principalmente o pertencimento. Você falou que para vocês o luxo está muito conectado a esse momento do tempo, né, da conexão até também com as outras pessoas, do prazer. E a gente tem visto muito apesar de um ambiente do mundo, né, hiperconectado, tecnologia, inteligência artificial, a gente tem visto muito também essa volta do contato físico, né, e das experiências físicas, principalmente conectado a esse conceito de pertencimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês têm trabalhado essas estratégias e como que vocês têm buscado cada vez mais construir essas conexões reais. Eu vou até contar a história da Guaspari, porque eu acho que é muito interessante. Quando a gente lançou o vinho no mercado, em 2014, a ideia era ter um produto, um vinho que fosse motivo de orgulho para o brasileiro, que fosse um vinho com excelência nacional e internacional. E aí a gente lançou os vinhos no mercado em 2014 e as pessoas começaram a conhecer, os clientes provaram e a gente apresentava, né, em alguns lugares, no trade, que a gente vendia em empórios, no Santa Maria, e falava, a vinícola fica a 200 quilômetros daqui de São Paulo. E as pessoas ficavam chocadas, né? Como assim, um vinho
em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, porque a gente é pioneiro na região, né, na região de Espírito Santo do Pinhal. Hoje já tem mais de 100 projetos no entorno. Então, para vocês terem uma ideia, desde que a gente plantou em 2006 até agora, então a gente já tem mais de 100 projetos. E as pessoas queriam conhecer, queriam se envolver, queriam saber de onde que vinha aquele vinho e como que a gente produzia. E aí a gente se deparou, a gente tinha, depois de um tempo, mais de 1000 nomes na fila de espera para fazer a visita, porque a gente falou, não, no momento a gente vai abrir. Aí a gente, né, conversou com a família e falou, não vai mais ter jeito, a gente vai ter que estruturar o enoturismo para receber essas pessoas. E aí, em 2017, a gente estrutura todo o projeto de enoturismo. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente vendia, quando a gente começou, 70% ainda dos vinhos no trade e 30% em loco ali para a pessoa física. E aí, para vocês terem uma ideia, hoje a gente vende quase 80% da produção na vinícola e 20% no trade. E a gente hoje tem diversos formatos de experiências. Então, são grupos fechados, né, com agendamento para 20 pessoas. Então, tem essa questão da exclusividade. Temos experiências diferenciadas para atender tipos de públicos diferentes. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está em época de vindima, estava até conversando com a Paty, né? Então, a nossa principal época do ano, que tem a colheita, a gente tem um menu sempre com um chefe convidado. O chefe de 2026 é o Rodrigo Oliveira. E a gente faz uma experiência que o cliente conhece desde a produção do campo até finaliza na Casa Guaspari, com essa experiência do menu. E foi muito interessante também, só para complementar, quando a gente criou as experiências, eram só as degustações. Aí as pessoas terminavam e falavam, não, mas a gente quer continuar aqui, vocês não podem fazer só um bar de taças, algo nesse sentido. A gente, não, por enquanto são só as experiências. Aí, em 2019, abrimos o bar de taças. Aí as pessoas, não, mas a gente queria muito continuar, não tem um restaurante, a gente queria fazer uma refeição, continuar com o nosso grupo. Bom, ano passado a gente estruturou, abriu o restaurante Cozinha de Raízes. E aí o último pedido, mas a gente queria continuar, a gente queria dormir na vinícola, a gente quer a questão da hospedagem. Então, assim, os clientes eles sempre querem continuar na experiência. Quando a experiência é algo memorável, é uma experiência encantadora, eles não querem sair e ter uma quebra, né? E aí a gente tomou uma decisão de entrar em uma sociedade. Então, ano que vem, a gente participa de um hotel que vai chamar Wine Villas. São os primeiros 20 quartos que vão ser lançados em maio do ano que vem. Então, só para vocês terem essa ideia, né? A demanda por cada vez mais experienciar e ter o mesmo nível de excelência que a marca proporciona de ponta a ponta. Eu acho que isso é muito interessante, né? E aí, só um ponto, né, que eu ouvi numa palestra e eu fiquei refletindo sobre isso, sobre produto, né? De repente, você quer ter uma bolsa. Aí você conquista a bolsa, você compra, enfim, a bolsa, você fica feliz, você fica satisfeito, né? Por um tempo, talvez, não sei, mas a viagem, acho que quando você faz uma viagem, tem uma experiência muito positiva e memorável, você já quer marcar a próxima, você já quer envolver outros grupos, amigos, família, para experienciarem aquilo com você. Então, acho que a viagem tem muito disso, né? Dessas experiências, você nunca está cansado de fazer uma viagem, né? Você termina uma, já quer agendar outra, marcar outra. Então, acho que isso é muito importante, assim, essa reflexão. Bacana. E aí, Rê, a gente fala aqui, né, dessa mudança do comportamento desse consumidor de alta renda, e a gente não pode esquecer das novas gerações, né, que estão vindo com outras demandas, né, com outras necessidades, outros assuntos de interesse e outros formatos mesmo de você se conectar. Como vocês têm olhado para essas novas gerações e inovado nesse sentido? Eu costumo dizer que a gente percebeu uma mudança na conversa com o cliente. Hoje, ele não pensa só na rentabilidade. Ele quer que a gente pense, ele pensa na qualidade de vida, sucessão familiar, legado, educação dos filhos. Então, assim, eu acho que nessa nova geração é mais sobre como eles vão conseguir viver, qual experiência eles vão ter. Não é mais a gente estava comentando isso quando a gente chegou. Antigamente, eu acho que é aquela coisa de juntar o dinheiro, o que a gente junta. Hoje, eu acho que é como eu vou utilizar, o que eu posso fazer para viver melhor, para ter mais experiência. Eu acho que a mudança dessa nova geração vem muito em torno disso. Lógico, a gente vai pensar no produto, no financeiro, como a gente vai rentabilizar, mas é muito como que eu posso viver melhor com isso.
Eu acho que é uma coisa que a gente vem percebido bastante na conversa, e é por isso que eu falo que ter essa proximidade com o cliente muda muito a nossa conversa. No private, então, a gente praticamente tem cliente que a gente vira amigo, porque a gente entende tanto, a gente fica tão próximo que muda completamente. A gente arruma um show, eu falo. A gente nem está patrocinando nada, nem faz parte do banco, mas a gente é tão próximo que a gente fala, você quer ir? Ou ele te liga e fala, você não consegue? Então, assim, é muito essa questão acho que, do viver mesmo, sabe? Que a gente começa a compartilhar. A gente vê o crescimento do wellness, né? Eu estava lendo uma matéria sobre as academias, e aí é menos o corpo perfeito e a estética maravilhosa, mas muito mais a qualidade mesmo de vida, o cuidado com o corpo, o cuidado, né? O autocuidado, terapia consigo mesma, né? E a comunidade também. Total. Porque o que você está vendo, a gente vê muito, essas academias boutique, um boom dos retiros, um boom desses clubes de wellness. Então, você se reúne com seus amigos para fazer as terapias de contraste. A reunião não é no bar hoje, é na sauna e depois na banheira de gelo. Então, esse wellness está gerando uma indústria gigante e criando uma nova comunidade. E o jovem está muito envolvido nisso. Então, a partir do momento que você entende para onde ele está indo, você precisa entender uma nova forma de acessar ele dentro desses novos territórios, né? E como que vocês estão fazendo isso lá na Visa, Paty? Eu vou dar um exemplo que a gente fez no começo desse ano. É muito ligado até no esportes e wellness, né? A Visa patrocina os grandes eventos esportivos, alguns dos grandes eventos esportivos do mundo, como FIFA, as Olimpíadas. E a gente encontrou um ponto de conexão com esse público de alta renda jovem, que é uma afinidade com o esporte de inverno. Então, esse público esquia, ele faz snowboard. Então, como é que eu aproveitava um patrocínio que eu tenho globalmente, que são as Olimpíadas de Inverno, para trazer isso para o Brasil e usar isso como plataforma de comunicação e de relacionamento com esse cliente? Então, a gente trouxe os Jogos Olímpicos de Milão e Cortina como pano de fundo narrativo aqui para o Brasil, e a gente teve a oportunidade de conectar tudo que a gente oferece com esse consumidor num território em que ele tem afinidade, né? A gente trouxe também, vocês devem ter acompanhado o nosso Golden Boy, o Lucas Pinheiro, como atleta do Team Visa. Então, ele é uma personalidade que fala muito com esse público, né? É um cara novo, é um cara ousado, é um cara que está trazendo uma história disruptiva. Então, são formas de você se conectar com esse público num território, em algo que ele gosta, oferecendo algo relevante. Acho que são 3 perninhas aqui que a gente precisa dar um check, check, check nessa nova estratégia aí para um público mais novo. Até acrescentando, eu acho que a nova geração vem muito do propósito, né? Eles querem estar conectados, mas com o propósito. Eles querem saber se aquilo conecta com a vida deles. E a história do Lucas é totalmente sobre o propósito, né? Ele larga lá uma coisa de Noruega para vir representar o país dele com propósito, com garra, e trouxe o ouro para a gente aqui. Ô Lu, e vocês têm acompanhado também ali a entrada dessa nova geração? Porque eu vejo também bastante interessada, né, nessa conexão dessas experiências com vinho, com viagem. Como vocês têm construindo essa comunidade? Não, eu acho que é exatamente o que a Rê falou. Eu acho que essa nova geração ela vem focada em como ter mais experiências em relação a propósito. Então, não quer mais só consumir um vinho, uma marca. Eu acho que ele quer entender mais sobre o produtor, sobre como a gente produz todo esse vinho, toda a cadeia. Então, acho que é essa geração de valor. E aí, só também levantando o ponto sobre fazer parte, comunidade, a gente também lançou um clube de vinhos, porque a gente fala que depois que as pessoas fazem a experiência, principalmente, né, têm contato com o vinho e fazem a experiência, os nossos clientes eles se tornam embaixadores da marca, né? Então a gente criar essa comunidade, que eles tenham esses benefícios, facilidades, como a Rê comentou, acho que é muito importante para as marcas, né? Esse contato de você entender melhor e personalizar as experiências para o perfil, que é o perfil dos seus principais, os seus top clients, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. O nosso clube de vinhos, apesar da gente ter um portfólio enxuto, né? A gente tem, enfim, não é uma distribuidora, então tem 12 rótulos, a gente tem café, enfim, tem outras culturas também, café, azeite,
mas as pessoas querem um clube de assinaturas de assinatura que ela vai receber recorrente todo mês, então ela vai ter um box com 2 vinhos da Guaspar, então ela nem precisa pensar em ir até enfim, a vinícola ou algum empório, enfim, para adquirir o vinho, ela já vai receber com as fichas, com a harmonização ideal. Então, você criar maneiras de atender o seu público, os seus principais clientes, e criar cada vez mais conexão e valor para eles. Bacana. Eu acho que a gente está falando muito aqui, né, de solução e de já levar e antecipar essa solução e essa necessidade do consumidor, como que a gente, né, se antecipa a isso. E aí eu queria que cada uma falasse um pouco sobre como a Paty até já falou um pouco, né, dessa uso profundo de dados para o conhecimento desse consumidor e para ajudar vocês nas estratégias, né, de portfólio, de serviços, mas como hoje vocês estão se aprofundando mais nesse conhecimento, né? Como vocês estão, o que vocês estão usando ali de estratégia, de frente a dados, é tecnologia, é inteligência artificial? Como que vocês estão usando essa composição para conhecer a fundo esse consumidor e se relacionar, né, Rê, como você falou, de quase se tornar um amigo dele? Eu queria que cada uma de vocês falasse aí na marca, né, no segmento de vocês e nas marcas que vocês estão liderando, como é que vocês estão usando, né, dados, inteligência artificial, tecnologia, para fazer essa composição e chegar com essa solução da maneira mais antecipada possível e customizada. Eu já falei um pouquinho de como a gente usa, então eu vou ser mais breve aqui, deixar as meninas falarem. Eu vou só complementar com a forma como a gente se comunica com ele através de dados, inteligência artificial, de uma forma mais assertiva. Então, né, num cenário hoje em que a gente é bombardeado de informação a todo momento, a gente tem uma disputa gigante pela atenção desse consumidor, o que vale é você usar essa inteligência para adaptar a comunicação no momento certo e no momento que ele precisa. Não dá mais para a gente jogar fora entendeu? E comunicar tudo para todo mundo a todo momento. Então, a gente tem, por exemplo, na Visa, uma tecnologia que é baseada em IA, que a gente chama de jornada do viajante. Então, eu consigo identificar a trajetória que esse cliente, o momento em que ele está dessa jornada de viagem, e, num momento certo, eu converso com ele, oferecendo aquele benefício ou aquela oferta que faz sentido naquele momento da jornada dele. Então, você é mais assertivo e você, de certa forma, a gente estava falando sobre isso, né? Que as marcas também precisam ter coragem de comunicar menos, porque é tanta coisa. Então, será que eu preciso comunicar tanto ou será que eu preciso focar onde eu sou muito assertivo? Então, essa comunicação contextual e essa hiperpersonalização é algo que a gente usa muito, aproveitando toda essa IA que está disponível hoje para a gente. Já tem, né, o ditado, quem fala muito não fala nada, né? Se dispersa e se perde o recado, né? Aproveitando o gancho aqui da Paty, falando aqui do alta renda, a gente tenta fazer cada vez mais essa comunicação certeira. Como a gente conhece muito o cliente, então, assim, eu já sei do que ele gosta, eu já sei do que o filho dele gosta. Então, assim, lógico, a gente tem várias outras ferramentas, só que a gente consegue mapear. Se ele, por exemplo, a gente tem um cliente, a gente tem a nossa conta Yellow, que é a primeira conta do seu filho. Então, a gente consegue mapear, aquele cliente ainda não tem essa conta, mas a gente sabe que ele tem um filho e a gente sabe que ele vai gostar desse produto. Então, assim, não é só essa comunicação de produto, de experiências, que a gente também tem bastante, mas a gente vai muito no foco, porque a gente já entende do que o cliente gosta, mas a gente vai muito também nessa questão de produto. A gente tem vários produtos, como a nossa conta global, a nossa conta de investimento. Então, assim, mas o mais importante, eu acho que é esse mapeamento que a gente faz antes para entender do que o nosso cliente gosta, do que o filho dele gosta, do que a família dele gosta. Então, assim, a gente tenta ser mais enxuta e mais certeira com essa comunicação que a gente tem no dia a dia. Então, assim, fora todas essas ferramentas que eu acho que hoje em dia a gente vai evoluir cada vez mais, eu continuo falando que a relação, a proximidade, hoje, para mim, no nosso meio aqui, que a gente está falando da alta renda, faz muita diferença essa relação humana, né? Exatamente, tete a tete com o cliente. Eu ia falar exatamente isso. Acho que, apesar de toda a parte digital, lá na Guaspari, o nosso contato é totalmente físico ali, né? Então, na experiência, a gente tem todo o nosso time de hospitalidade e a gente tem um contato direto com o cliente. Então, a gente sabe
se ele está gostando da experiência, o que ele gostaria mais. Então, é um dinamismo ali presencial, que eu acho que é muito rico e muito inspirador, porque a gente tem um feedback, né, simultâneo da experiência e a gente vê o resultado ali na saída da experiência, se as pessoas gostaram, o que elas estão comentando. A gente tem uma pesquisa que a gente também compartilha, mas, além do digital, que a gente também tem essa personalização, envio de comunicação para as bases segmentadas, eu acho que tem essa questão muito de conhecer o cliente durante toda a hospitalidade que a gente tem na Guaspari, né? Então, a gente tem dentro uma loja, então a gente tem um perfil de público que passa na loja, tem o perfil de público que vai para as experiências, tem o perfil de público que vai para o restaurante. Então, a gente conhece todos os perfis ali, é bem interessante. A gente fala, né, quando quer conhecer alguém, algum cliente nosso, fica um dia na Casa Guaspari e conhece um pouco, porque ali a gente tem um repertório muito amplo de perfis. Então, eu acho que isso é muito, muito importante para conhecer essa base de clientes. Ô, Lu, sabe uma coisa só que eu queria adicionar que a gente tem usado e é muito legal? Você conhece o cliente, né? Você faz pesquisa, mas é muito legal também você ter esse perfil na mesa criando com você. Bacana. Porque é um ponto de vista diferente do que você só ouve o consumidor. Muitas vezes esse consumidor talvez tem um ponto de vista diferente, mas você ter na mesa os especialistas dessas áreas, ou esse consumidor sentando na mesa, contando ali, criando junto, acho que isso faz diferença na hora de você desenvolver uma oferta de valor. Total, ali é o seu principal público, então você tem que entender, né? Se ele quer algo a mais, o que ele está buscando. Eu acho que isso faz total diferença. Assim, quando a gente vai pensar numa experiência, a gente busca isso também. As melhorias vêm muito do nosso público. O que ele espera da marca, o que ele espera dessa experiência. Porque é isso, ele está investindo tempo indo até a Guaspari. Então, a gente preza muito pelo tempo, por ele estar se desprendendo de algum lugar, de estar com a família, de estar em alguma outra situação para estar lá conosco. Então, a hospitalidade e a experiência, a gente, assim, é um nível de excelência que a gente prepara, que a gente foca muito nesse detalhe, nesse cuidado. Eu acho que cai no que a gente tem escutado muito, né? Que é o humano, parece, né, repetitivo, clichê, mas não tem como fugir disso, né? Porque eu acho que a gente está falando cada vez mais de pessoas que estão tendo curiosidade pela vida, curiosidade por outros temas, curiosidade por que o outro tem para falar. E eu acho que a gente está falando, então, de conexões verdadeiras e, principalmente, no caso até, né, até mesmo da Lu, de vinícola e vocês no mercado financeiro, que eu acho que é de estabelecer relações de confiança, né? E eu acho que nesse mundo super conectado, construir confiança é um desafio. E acho que só se constrói mesmo com autenticidade, com verdade, com trazendo para perto mesmo e co-criando junto, né? Acho que no final do dia isso acaba sendo muito importante. A gente já está perto aqui do final, mas eu queria perguntar para vocês assim, eu sei que é difícil a gente antecipar o futuro, eu acho que hoje o tempo não tem mais uma linearidade, o que está acontecendo agora já é um pouco do futuro, né? Mas como que vocês veem esse novo luxo daqui a alguns anos? Vocês acham que é uma tendência? Eu estava vendo algumas pesquisas, o quanto tem sido uma tendência cada vez maior. A busca pelo conhecimento tem sido um diferencial. O mercado de arte, de cultura, crescendo muito nesse sentido, porque tem conectado muito com a questão do pertencimento, do diferencial. A gente falou aí, né, cada vez mais do uso de dados, mas de trazer esse consumidor para perto, de rever portfólio de produtos e serviços. Mas como vocês estão acompanhando e olhando para o futuro e se antecipando na medida do possível para ele? Eu acho que é o status deixando de ser visível para ser vivido. Eu acho que é a gente saber desconectar um pouco e poder viver mesmo a experiência. Concordo super. Diria que acho que a gente já está vendo essa necessidade agora, só que a gente não está conseguindo fazer. Então, acho que luxo daqui a 10 anos é a gente efetivamente conseguir fazer. E aí eu vejo que assim, luxo talvez é a coragem da gente viver desconectada.
É difícil, é muito difícil fazer hoje. Então, será que a gente consegue ter coragem de viver desconectada para aí se permitir viver momentos reais e ter histórias reais para contar? Eu acho que passa por aí. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora, todas essas tendências que a gente discutiu aqui, não é moda. São tendências reais que vieram para ficar e só vão evoluir para os próximos anos. Bacana. Eu concordo 100%. Eu acho que é como você vai investir seu tempo e desconectar e viver o presente. A gente percebe já esse movimento, as pessoas quando estão na Águas Party, elas querem estar em contato com a natureza, elas não querem estar dentro de uma sala. Então é isso, é viver o bucólico. Eu achei bem interessante também, Rô, que você comentou sobre arte, cultura, né, a cultura, porque o mundo do vinho também tem muito isso. Então, na vinícola, apesar de ter totalmente essa questão do segmento, né, do vinho mesmo, do setor, mas quando você vai até a vinícola, você tem a questão da arquitetura, do paisagismo, a família é muito ligada à questão da arte também, então você tem a obra do Aleijadinho, você tem o Porcellino, que foi uma obra de arte que a gente trouxe também em comemoração aos 150 anos da imigração italiana. Então, é um ambiente que o conhecimento que você tem não envolve só com foco, né, só no vinho. Então, eu acho que isso é muito rico também. As pessoas buscam conhecimento em diversas áreas, né? Elas querem reter esse conhecimento. Então, eu acho que isso é bacana também. Acho que as marcas também têm extrapolado o universo. Então, marcas de produto têm extrapolado para outras culturas e acho isso muito interessante. Mas, sem dúvida, eu acho que a questão de como você vai investir seu tempo e desconectar são os valores que eu acredito que não são moda nem tendência. Acho que e é um desafio, né? Como a Paty falou, é muito desafiador a gente desconectar em 5 minutos. Eu acho um luxo alguém que desliga o celular e não vê, não olha uma tela, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que é isso. E é um luxo poder fazer isso. Quem hoje Exato, pode, no final de Exatamente. semana, largar o celular e não ter que não responder? É um luxo isso, né? Exatamente. Ai, muito bom, gente. Bom, tempo é luxo, então eu queria agradecer muito o tempo de vocês. Eu acho que essa é uma conversa que ela não termina aqui, como a gente falou, é uma mudança que ela está em movimento e que tende a ganhar ainda mais força, porque eu acho que está sendo um aprendizado mesmo, né? Como vocês falaram, de um novo comportamento, como que a gente também, né, as novas gerações vão trazer para a gente também um novo jeito, um olhar diferente, uma inovação. Eu acho que as empresas que acompanham isso e que se movimentam junto com esse mercado tendem a ser cada vez mais aspiracionais, podendo gerar experiências incríveis, novos produtos. Eu acho que vai ser um mercado interessante para a gente, porque a gente vai ver segmentos deixando de ficarem em caixinhas, né? Porque a empresa, teoricamente, daquele determinado segmento, ela vai ter que furar a bolha dela e, né, e mesclar com outra e dar match em outros produtos, em outros serviços. Então, eu acho que nós, como marcas e consumidores, só tem a ganhar. E eu acho que a gente tem que continuar essa conversa com uma tacinha de vinho na Águas Party. Era isso que eu ia falar. Inclusive, fica o convite, né? Primeiro eu queria deixar o convite para que todas conheçam a vinícola. Fica a 200 quilômetros aqui de São Paulo. Vale investir o tempo de vocês. Eu garanto que é uma experiência enriquecedora no sentido de significado. Eu acho que não vai muito mais além do vinho. Eu acho que você sai de lá realmente encantada com toda a experiência que a gente proporciona. Sou apaixonada pela marca, trabalho lá há 11 anos, então eu realmente falo com isso com muito amor. Então, fica o convite para vocês conhecerem a vinícola. Também a gente está hoje na Finforchi com o nosso carrinho, servindo 2 rótulos. E também tem uma novidade, a gente acabou de adquirir uma empresa de chás brasileiros. Então, para quem também não estiver tomando álcool, a gente tem um chá gelado. A gente acabou de plantar um chazal na vinícola, então é algo realmente inovador e único. Então, convido vocês para conhecer os vinhos e depois, quem sabe, recebê-las na vinícola. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.